voltamos aqui para o segundo bloco e eu tenho o prazer de receber aqui Fábio Cavalcante, secretário de Desenvolvimento e Assistência Social. Seja bem-vindo, Fábio. Caramba, o prazer é todo meu, Roberto. Imagina, uma grande satisfação estar aqui com você novamente. Já tinha vindo uma vez enquanto diretor e agora enquanto secretário, para a gente bater um papo sobre a Secretaria de Assistência. E agora com mais trabalho e mais responsabilidade, não, Fábio? Com certeza, e sem dormir. Sem dormir, né? Sem dormir. E aí, como é que você está conseguindo desenvolver esse trabalho todo, que Guarulhos é complicado com relação a pessoas com situação de rua, uma série de problemas? Esse assunto é eu chamo de um dos calcanhares de Aquiles da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Hoje, nós estamos em cerca de 300 pessoas em situação de rua. Quanta? 300. Pouco. Em termos de Guarulhos. Em termos de Guarulhos, São Paulo tem 85 mil. Mas a gente está numa cidade que é privilegiada geograficamente, né, para o público em situação de rua. Então, temos 3 rodovias que cortam a cidade. Então, hoje a gente tem 300, mas amanhã a gente pode ter 500, pode ter 600. E aí a gente vai se moldando de acordo com o público mesmo. Então, se a gente abre 500 vagas para eles, é porque a gente tem cerca de 500 pessoas em situação de rua. Se a gente diminui as vagas, é porque eles ou foram para cidades vizinhas, ou a gente já conseguiu fazer um encaminhamento deles de volta para a cidade deles, ou de alguma outra forma. O que você quer destacar nesse trabalho? Quanto tempo você já está como secretário? Eu acredito que uns 6 meses. 6 meses. Já conseguiu desenvolver algumas coisas suas mesmos ali? Já. Por favor. A gente tinha... O Alex era um secretário muito parceiro e eu queria mandar um abraço para ele e parabenizar pelo brilhante trabalho que ele está fazendo na educação. Então, nada era dele, né? Tudo era nosso. Então, eu busco fazer isso, a mesma coisa. Tudo que a gente desenvolve na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, nada é mérito meu, e sim de todo o time. Legal. Tem nós conseguimos aumentar a vaga do Cuidando, que é um dos nossos principais cases de sucesso hoje na Secretaria. É um apoio, o Cuidando, para quem não conhece, é uma bolsa auxílio para pessoas em vulnerabilidade social, que prestam serviço na Secretaria de Serviços Públicos. Então eles fazem varreção, pintura de guia e entre outros serviços para a zeladoria da cidade. E a gente já conseguiu bater o número de 130 pessoas contratadas. E a gente acaba acompanhando a evolução dessas pessoas, né? A gente vê as pessoas saindo da vulnerabilidade, a gente vê uma pessoa em situação de rua alugando um imóvel, indo morar na sua casinha, e aí é muito gratificante isso pra gente, principalmente enquanto gestor que agora sou, né? E é interessante e complicado porque algumas pessoas estão na rua porque teoricamente querem. Exato. Tem esse desejo? Tem. Ou por algum motivo que acabaram levando ele a desejar ficar na rua? Nós temos hoje no município 5 acolhimentos, né, para pessoas em situação de rua. 3 deles masculinos e 2 femininos, que é um público menor, o público feminino. Mas a gente vê hoje, só quem está na rua é quem não aceita nenhum tipo de encaminhamento da Secretaria de Assistência Social. Então nós vamos diariamente conversar com essas pessoas e tentar sensibilizá-los para o encaminhamento para os serviços socioassistenciais, mas muitos deles não aceitam, porque a maioria deles hoje que está na rua ou está em estado de drogadição ou por alguma outra demanda, inclusive a demanda primária como de saúde e etc. E aí a gente acaba não conseguindo o vínculo, que é o principal encaminhamento que a gente faz. Para a gente conseguir fazer o encaminhamento de uma pessoa em situação de rua, para os acolhimentos ou para qualquer outro serviço, a gente tem que criar o vínculo com eles. Então, esse vínculo é muito difícil de ser criado, por isso que tem algumas pessoas que não aceitam nenhum serviço, porque eles não querem vínculo, então eles rechaçam a equipe.
E olha que coisa interessante, né? É um trabalho tão... que minha esposa também é assistente social, e aí a gente acaba compreendendo algumas coisas. Por exemplo, tem alguns moradores em situação de rua que tem um cão, e ele faz questão de não largar o cão. É uma outra questão, né, secretário? Nós conseguimos abrir em 2018, 2019, um acolhimento com espaço para os cães. Achei Então, demais essa ideia. Hoje nós temos um acolhimento para isso. Então era uma desculpa para eles não irem, né? E aí a gente chama de desculpa. Não, eu não vou porque eu tô aqui com o meu cãozinho, ou eu tô aqui com a carrocinha. Não vou porque senão eu vou perder a carrocinha, eu não posso deixar meu cão. Então a gente fez um equipamento com espaço para carrocinha, com espaço, com canil para eles, e é muito legal. Eu convido a todos que quiserem conhecer o acolhimento, que a gente chama de acolhimento centro. Tem um espaço lá adaptado para o canil, e aí eles mesmos acordam e vão tratar do seu cachorro, né? Não é a prefeitura tem a responsabilidade de tratar do cão, não. Quem vai tratar do cão é o dono dele. A gente dá retaguarda em torno de vacina, de ração, mas quem tem de tratar, de recolher, de fazer são eles, porque a casa deles é o acolhimento. Lá não é um hotel para que eles fiquem e a camareira vai lá e muda, não, é a casa deles. Levantou da cama, arruma a cama, toma banho, pendura a toalha. Isso a gente gera autonomia para eles, porque muita gente já perdeu o vínculo familiar, social. Então a gente, trabalhando a autonomia, a gente consegue fazer os encaminhamentos para os outros serviços. Márcia Smerdel, é isso? Isso. Boa noite, passo para o nosso secretário. Fico feliz de fazer parte da equipe da assistente social. Fábio é muito parceiro das equipes. Existem muitas equipes, como é que funciona isso? Na secretaria nós temos são 3 departamentos e em torno de 17, 18 divisões, se não me falha a memória. E a Márcia é chefe de divisão da alta complexidade. A Márcia que cuida de todos os acolhimentos e todos os abrigos que existem hoje no município. Então ela acompanha tecnicamente, discute caso. Tem uma pessoa em situação de rua que ela está com um problema de saúde, é ela que faz toda essa interface com a saúde, inclusive dos acolhimentos que a gente chama de SAICA, que são os acolhimentos de criança e adolescente, é a Márcia que acompanha junto com a equipe dela. Um abraço, Márcia. Hoje nós temos o número suficiente de vagas para as pessoas em situação de rua? Como eu disse, Roberto, por ser geograficamente privilegiada a cidade, então tem hora que nós temos que abrir vagas e tem horas que a gente tem que fechar a vaga. Entendi. Porque eles acabam migrando para cidades vizinhas. Me diz o seguinte, nós temos esse espaço na região central. Não existe esses moradores na periferia. Por exemplo, você pode falar assim, não, na Soberana não tem, porque não é um centro muito fechado, mas temos os Pimentas, por exemplo, ali no Jurema, por exemplo. Nós temos, né, nessas regiões também moradores de rua, mesmo que em um número menor? Temos. E como é que você resolve essa situação? Hoje o maior acúmulo, é até feio dizer, mas o maior número, vamos dizer, de pessoas em situação de rua é na região central. Pela facilidade que a gente tem, pelo número de pessoas que a gente acaba passando. Então, o maior número é na região central. Mas, por exemplo, no Presidente Dutra eu tenho focos de pessoas em situação de rua. Porque também é um aglomerado de gente em frente aos mercados. Então, aonde tem pessoas, aonde tem trânsito de pessoas, eles acabam fazendo os seus núcleos ali, porque fica mais fácil, porque eu peço aqui, eu tenho ali. Esses dias é muito engraçado, eu vou compartilhar com você, Roberto, e com o seu público. Eu fui fazer uma abordagem com a equipe, e inclusive mandar um abraço para a equipe da abordagem social, e a gente estava conversando com uma pessoa na Praça Quarto Centenário. E aí ele falou assim para mim: secretário, eu não vou para lugar nenhum. Porque eu não preciso sair daqui, eu ganho roupa, eu ganho comida, eu ganho o que eu precisar. Se alguém levar minha barraca, daqui 5 minutos passa alguém e me dá outra.
eu tenho colchão aqui, eu tenho comida, eu não vou para lugar nenhum. Aqui eu vou ficar. Então, essa questão de território e essa questão das doações dificulta o serviço social. Mas é bem complicado de ser tratado. Também essa questão de dar dinheiro em semáforos, né? Exato. A gente olha, eu estou estudando junto com o meu secretário adjunto, o Alex. Saiu um Alex, ficou outro. Então, isso que eu reparei, estranhei quando ele falou. Uma campanha, a gente vai para o sul, um pouco mais para frente da primeira quinzena de janeiro, que lá eles têm uma campanha muito forte. No sentido de não dou esmola, dê futuro. Então a gente vai pegar o case deles para a gente tentar aplicar aqui na cidade, apesar de ser diferente o território, mas a gente vai tentar buscar o melhor que eles fazem lá para a gente fazer o melhor encaminhamento aqui. Hoje vocês têm verba suficiente para fazer esse trabalho? Não? É sempre uma dificuldade, né? O município vem sofrendo com a pandemia um decréscimo na questão de orçamento e as pastas sofrem com isso também, né? É bem complicado também essa questão de orçamento. E o número de pessoal na cidade? RH seu é o suficiente? Não, também a gente tem essa dificuldade. Profissionais? Como a gente tem uma lei este ano, uma lei federal que proibiu o concurso público, eu não lembro o número da lei, mas a gente não conseguiu efetivamente contratar ninguém. E aí a gente teve exoneração, a gente teve pessoas que vieram a óbito, então a gente não conseguiu aposentadoria, a reposição desse pessoal. Acho que o ano que vem eu tenho fé que a gente vai conseguir. Bom, aqui na região central, o ponto que eu mais vejo é ali próximo ao restaurante popular, né? E vocês também recebem reclamação da população devido ao povo estar ali dia e noite? É muito. A gente recebe muita reclamação. Como é que resolve essa situação? Eu faço ações lá constantemente. Pelo menos 3 vezes por semana eu estou com a equipe neste local, conversando com a população de rua, fazendo encaminhamento para eles, mas eles não querem sair dali. Tem uma barraca ali de uma senhora, ela falou que o dono da imobiliária que fica na calçada da barraca dela, a barraca fica na calçada dessa imobiliária. Ela falou, ele me permitiu ficar aqui. Então eu falo, mano, vamos para o acolhimento, vamos. Não quero, ele me permitiu, aqui é meu lugar, eu vou ficar aqui. E aí as pessoas passam na rua, ela fica de dentro da barraca falando, compra uma bala, compra isso, compra aquilo, e ela consegue sobreviver com aquilo. É bastante complicado. A Yara Omena também tá dando parabéns para o secretário pelo empenho e dedicação. O trabalho que ele vem desenvolvendo é incrível. Palavras da Yara Omena. Bom, me dá a impressão que muitas vezes é enxugar gelo, é isso? Na verdade, a gente avançou demais com o público em situação de rua, com alguns projetos que a gente implantou. Quando nós chegamos em 2017, a gente tinha um albergue na cidade, que funcionava das 18 horas às 8 da manhã. Então a pessoa fazia uma fila gigantesca, entravam os primeiros, eu não me recordo da quantidade de vagas, acredito que umas 60 vagas, entravam os primeiros e o resto ficava na rua. Isso a tipificação não permitia mais. Então nós assumimos a gestão, o Alex enquanto secretário, abrimos o nosso primeiro acolhimento 24 horas na região do Bambi. E aí fomos questionados por isso, por que na região do Bambi, por que na região do Bambi. Abrimos outro na região central, masculino, abrimos 2 femininos e abrimos um na modalidade que a gente chama de pernoite. Porque muito dessas pessoas, elas só querem tomar banho e dormir. Elas não querem efetivamente um acompanhamento socioassistencial. Então... Oi, eu vou pedir licença, porque nós estamos ao vivo aqui. E eu estou com o presidente da OAB, o Dr. Ferrari. Ferrari, o senhor está ao vivo. Boa noite. O senhor poderia relatar para nós o resultado da eleição de hoje?
Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos acompanham. Perdão por não poder estar presente aí contigo, mesmo no link, Roberto. Sim, posso te posicionar assim. A chapa 1, a chapa encabeçada pelo presidente Abner Vidal, foi a eleita com uma diferença de 500 votos para o segundo colocado. Qual foi o segundo colocado e o terceiro, Ferrari? O segundo colocado foi o candidato Alexandre Parra, com 1.000 e poucos votos. O terceiro candidato, o Dr. Edson Belo, com 600 e alguns votos. O Dr. Abner teve cerca de 1.600 votos. Muito obrigado. No caso, o senhor apoiava Abner Vidal? Apoio Abner Alves Vidal, faz parte do nosso grupo, do nosso time, e é o meu tesoureiro da gestão atual. Agora, na próxima gestão, é o nosso presidente. Tá ok, então. Muito obrigado por atender nosso telefone, presidente. Muito obrigado, Roberto. Deixo aqui um abraço a todos os candidatos que participaram deste pleito, um pleito transparente, um pleito muito bom, disputado no voto, disputado de uma forma muito tranquila, tudo bem sucedido. Um abraço a todos aí que nos acompanham, que nos assistem. Obrigado, Roberto, mais uma vez pela deferência. Agradecer ao presidente da Ordem, peço até desculpa para o secretário, que era importante, é uma ação importante a Ordem dos Advogados, essa eleição, essa disputa foi muito intensa e parabéns ao Dr. Abner Vidal. Ganhou de uma forma bastante significativa. Muito bem. Com relação às crianças, de um tempo para cá eu tenho visto um número menor de crianças nos semáforos. Vocês também têm se preocupado com isso? Sim. Esse número diminuiu devido à volta às aulas, né? Uhum. Então as crianças agora estão de volta nas unidades educacionais. Mas isso é um problema, assim como o problema de pessoas em situação de rua, essa problemática das crianças, a gente vem tratando com muito cuidado, junto com os conselhos tutelares. Porque a abordagem social, por exemplo, uma vez sofreu uma denúncia de sequestro. Tá brincando? Porque disseram que foi um carro da abordagem social, pegou uma criança que estava no farol e sumiu com essa criança. E nunca foi prática. Eu acompanhava já a abordagem enquanto diretor e eu sempre falei, não coloquem crianças dentro do carro da abordagem. Porque, segundo o ECA, a gente pode fazer isso. Mas é uma questão muito delicada lidar com criança. Então, viu uma criança, viu a situação, viu a violação de direito, aciona o conselho tutelar e aguarda o conselho tutelar chegar. O conselho tutelar tem premissa para isso. Premissa para isso. Isso. Bom, interessante. Mas vocês têm acompanhado. Bom, parece que vocês já conhecem mais ou menos os pontos que acontece isso. Sim. A gente tem mapeado todos os pontos que tem maior concentração de pessoas em situação de rua, maior concentração de criança. Nós temos isso mapeado e é constante a ação da abordagem social nesses pontos. Ali em frente ao mercado onde tem o Sans Club, Big agora. Sim. Tem uma família que fica ali, nós já fizemos várias abordagens. Eles ficam em torno de 6 ou 7 crianças. A gente faz abordagem, a gente chama um perigo. Mas eles estão acompanhados pelos pais, então eu não posso fazer muita coisa. Mas a questão, existe uma legalidade nisso? Quer dizer, a mendicância não é crime nenhum tipo, não, né? Não. E o que a gente pode fazer? A gente orienta sobre os serviços socioassistenciais. Você conhece o serviço do CRAS? Muita gente não sabe o que é o CRAS. Então é bom utilizar do seu espaço para a gente falar aqui. O CRAS é a porta de entrada de todos os serviços socioassistenciais que são oferecidos hoje pelo município. Então a gente consegue fazer cadastro único, Bolsa Família, distribuição de cesta básica. Muita gente acha que a secretaria é só distribuição de cesta básica. Não é. Então a porta de entrada precisa ser acessada para a gente conseguir visualizar, e muita gente não conhece o serviço. Então a gente vai lá, fala com as famílias, fala para eles acessarem a porta de entrada, para eles fazerem, que a gente consiga auxiliar da maneira que a gente entende e da maneira que a gente sabe que é o correto.
A Márcia está lembrando aqui que a Secretaria busca sempre parceria para cursos profissionalizantes e vagas de trabalho para a população em situação de rua, como, por exemplo, o encaminhamento de 6 acolhidos para a empresa Aurora de Chapecó. Isso foi uma parceria muito legal com a empresa Aurora, através da SD7. Um abraço, Malu, um abraço, secretário Tayar. Eles vieram com essa demanda que a empresa Aurora não tinha. Eles estavam fazendo uma sede lá em Chapecó e eles não tinham mão de obra. Então a gente organizou uma seleção aqui na cidade, colocamos o pessoal que estavam nos acolhimentos e teriam interesse em participar dessa seleção à disposição da empresa, e a gente conseguiu 6 contratações para essa empresa do nosso público em situação de rua. E vale lembrar que Guarulhos tem muita empresa, tem muito comércio, e você tem tido essa receptividade também nas indústrias e comércios de Guarulhos? Então, existe um preconceito, né, com a população de rua. É uma população que eu, enquanto gestor, enquanto diretor até, eu gosto muito de trabalhar com eles, porque a gente consegue ver a evolução do público, né? A gente consegue trabalhar as demandas, né? Consegue encaminhar para tirar uma documentação, encaminhar para o acolhimento, encaminhar para uma vaga de emprego, e consegue, depois que ele está numa vaga de emprego, visitá-lo na casa dele, quando ele sai dos acolhimentos, quando ele cria autonomia. Eu gosto muito, mas existe muito um preconceito em relação ao público em situação de rua. A gente costuma dizer que próximo ao inverno e próximo ao Natal, eles ganham muito os pais, mas depois é só a gente Os mesmo. pais somem. Aliás, o inverno, foi o último inverno, foi o penúltimo inverno, que foi algo assim assustador, né? Foi o penúltimo. Foi o penúltimo? Foi o penúltimo. Apertou demais. Foi, a gente tinha 2 equipes e fizemos mais uma. O Alex era o secretário à época, era o motorista. E a diretora, a Patrícia Lins, um abraço, Edjane, e eu éramos os agentes, e a gente conversava e fazia os encaminhamentos. Então a gente se desdobrou em 3 equipes. Chegava em casa 4, 5 da manhã e 8 já estavam na secretaria, mas a gente não teve nenhuma baixa, nenhum óbito, graças a Deus. Que foi realmente terrível. Então, terminando nosso tempo aqui, agradecer ao secretário Fábio Cavalcante. Espero que ele possa vir aqui mais vezes. Secretário, aliás, nesse final de ano, em vez de você ficar distribuindo dinheiro aí pelo pessoal de rua, vai direto na secretaria, leve cestas básicas, você que é dono de empresa, de mercado, ajude o pessoal, que eles já sabem exatamente como fazer a distribuição de forma correta. Exatamente, a gente tem um banco de alimentos que faz todo o encaminhamento dessas doações, e é um serviço muito legal, muito bacana. Obrigado, Fábio. Obrigado, Roberto. Obrigado, público. Queria mandar um abraço para o meu prefeito, Guti, e obrigado mesmo.